Boa tarde a todos, obrigado pela presença de vocês. Vamos aproveitar esse domingo para falar de negócios e mecânica quântica. É um assunto, sempre mecânica quântica é complicado, é polêmico, é um assunto difícil de ser posto na vida prática. As pessoas leem todos esses experimentos, tem muitos experimentos feitos durante esses 100 anos de mecânica quântica, e elas não conseguem ligar a questão do comportamento do elétron com negócios, esportes, saúde, com a sua vida em particular. Como é que muda o paradigma totalmente se você entender como é a mecânica quântica, isto é, como é o universo. Porque essa coisa do nível macro, isso é fruto do micro. Então, quando se fala que as questões quânticas elas não interferem no mundo macro, isso não é verdade. No cérebro tem microtúbulos que a ação quântica ela vai subindo de patamar de sistema até transformar-se em neurônio, em comportamento. Então existe uma ligação direta, um canal aberto do mundo atômico e infraatômico com essa realidade nossa. Inclusive tem um experimento com cadeira e laser, que todo mundo acha que a cadeira está parada, né? Teoricamente, na nossa percepção está parada. Mas quando se fez um experimento com laser, apontando para a cadeira, mostrou que a cadeira está se movendo. É mínimo que ela se move, eu acho que é 10 elevado a menos 16, se não me engano. Mas ela está se movendo. Então, nada é fixo, nada está parado. Tudo vibra, tudo se comporta como uma onda e como partícula ao mesmo tempo. Tá, parece simples e parece que isso está entendido, equacionado, que essa experiência tem 200 anos, 205 anos que foi feito isso. 205 anos que foi feito pela primeira vez a experiência da dupla fenda, quando um elétron passa por dois buracos, duas fendas ao mesmo tempo, 1805. 200 anos depois, isso ainda não foi entendido. Por quê? Porque toda a nossa sociedade, todo esse paradigma científico, social, político, econômico, religioso, tudo isso ainda está parado na Idade Média, no máximo na física do Newton. Quando toda a tecnologia que nós temos mostra que a mecânica quântica está certa. 90% da tecnologia que existe, que todo mundo usa, rádio, televisão, celular, bilhete único do metrô, passe livre no pedágio, GPS, etc. Tudo que existe de tecnologia, 90% dela é baseado em mecânica quântica. Então, é baseado no quê? Nos experimentos que eles fizeram, todos esses que a gente vai acabar comentando, que mostram como funciona o mundo. Então, se o que mostra a mecânica quântica não funcionasse, sua televisão não funcionaria, seu rádio, seu celular, nada disso funcionaria. Então, se o seu celular funciona, prova que tudo é partícula e tudo é onda ao mesmo tempo. Tá, mas a questão aí permanece. Então eu uso celular, rádio, televisão, uso tudo isto, mas continuo com uma visão de mundo da física clássica. Isto é, uma visão de que tudo está separado. De que a cadeira é uma coisa e eu sou outra coisa. Você é uma coisa, eu sou outra coisa. Nós estamos separados. Não existe comunicação à distância. Ação à distância. E os experimentos mostram que existe ação à distância. Então, vocês sabem, o Einstein, ele ficou o resto da vida lutando contra a mecânica quântica. Porque toda a questão da relatividade lá da teoria é um avanço, foi uma revolução, mas ainda era uma revolução que não abalava a estrutura, a visão de mundo do século XVIII, XIX, não abalava nada. O tecido do espaço-tempo é uma coisa que é como se fosse um contínuo, como ele falava, um tapete
uma cama elástica e você tem um planeta, você tem uma estrela, a atração gravitacional curva, porque é como se você jogasse uma bola de chumbo numa cama elástica, ela afunda. Então você tem uma outra bolinha em volta, ela é atraída para esse lugar mais fundo, para o atrator, entenderam? Então, na prática, a teoria da relatividade não mudava nada na visão de mundo, porque você dobrou o espaço-tempo. Então, a ligação que está tendo é que desse contínuo, é como se fosse um lençol, e tem uma bolinha lá na ponta e outra aqui. Se eu puxar aqui uma ponta do lençol, a outra vem junto. Então, tem algo que liga uma coisa na outra. Então, os físicos, toda a sociedade, podia ficar tranquila que não existia aquilo que ele chamou ação fantasmagórica à distância. Entendeu? Então, não existia campo. Então, na visão do Einstein, não existe campo. Não existe ação à distância. Porque a tal ação gravitacional não é a distância, na visão dele. É o tecido que se deformou. Muito bem. Mas aí vieram os físicos, logo em 1900, o Max Planck, e mostrou que tudo é uma partícula e tudo é uma onda ao mesmo tempo. Bom, isso tem tremendas implicações, porque se tudo é uma onda ou uma partícula, isso pode ser tratado como uma partícula, no caso da cadeira, da parede, de tudo isso aqui, ou pode ser tratado como uma onda intangível, mas tão concreta ou mais que a parte material. Porque essa parte material, ela é simplesmente uma redução da frequência da onda. Quando se reduz a frequência, isso fica mais condensado. Quanto maior a energia, menos massa você tem. Chega uma hora que você não tem massa. No sentido assim, massa o que é? Isso aqui, que você pega, que a gente chama matéria, não é? Chega uma hora que não tem isso, você só tem a onda. Tá. Imagine se isso fosse aceito pela maioria das pessoas. Tudo teria que mudar nessa sociedade. Tudo, absolutamente tudo. As implicações são totais, absolutas. É uma visão de mundo completamente diferente. Porque ninguém mais está isolado. No nível quântico, não existe separação de pessoas. É um único plasma de energia. Então, todas as pessoas são uma coisa só, uma onda só. Você vai reduzindo, você tem vamos começar de cima para baixo. Tem um corpo que tem rim, fígado, pulmão, coração e tal. Agora pega um órgão dele, põe um microscópio, ele vai ter células, aprofunda, ele vai ter moléculas, aprofunda, vai ter átomos, aí tem próton, nêutron, elétron, aí pega, vamos olhar o próton, aí ele tem quarks, aí olha o quark. Se olhar o quark, você vai ter duas opções segundo a física de hoje. Ou você tem a supercorda, ou você tem o bóson de Higgs. Aquilo que eles procuram lá em Genebra. De qualquer forma, vai ser um dos dois. Se você olhá-los, vai ter o quê? Embaixo disso, o vácuo quântico. É um oceano de energia, é uma onda que fervilha o tempo inteiro. E quando uma parte dessa onda reduz de velocidade, que é uma frequência, certo? Toda onda vibra. Quando reduz a frequência disso, aí essa pequena parte reduzida de frequência comporta-se como quark. Ou como, aí junta quarks, comportam-se como próton, ou elétron, ou nêutron e assim por diante. Lá embaixo só existe uma enorme, imensa, infinita onda. Tudo emerge. Emerge é forma de falar, porque na verdade é tudo, o todo, né? Na verdade é para dentro. São sistemas dentro de sistemas, dentro de sistemas, e assim vai. Então, é nível de organização apenas. Mas a cadeira, ela emerge desse vácuo quântico, o ar que está aqui entre nós também está emergindo do vácuo quântico, eu emerjo, você emerge,
Qual é, digamos, a dificuldade de aceitar o fato, não precisa entender, aceitar o fato de que você pega um elétron e dispara, tem duas fendas lá na frente, e ele passa pelas duas fendas e atrás gera uma interferência construtiva. Então, o que mostra na parede lá atrás? Uma franja, porque a onda 1 com a onda 2, elas interferiram. O pico de uma onda colidiu com o pico da outra onda, então gera uma interferência construtiva, é o que aparece lá no fundo. Quando você manda um elétron só, não tem a interferência. Ele passa, você manda um elétron, ele passa numa fenda, tem pontos, entendeu? Ele mostra que não interferiu com nada, porque só tem uma fenda. Mas na hora que você abre as duas fendas, mostra imediatamente que tem a interferência construtiva lá atrás. Agora, mecânica quântica é mais que isso. O simples fato de se pensar em detectar o comportamento do elétron muda o comportamento dele. Pensa bem o que significa isso. Foi feito esse experimento. Tem uma máquina que vai identificar por onde ele passa. Ele passa pela fenda 1 ou passa pela 2. Então vamos supor, o pessoal técnico lá no fundo fala, prepara a máquina para detectar por qual fenda ele vai passar. Assim que eu decidir isso, que eu pensei nisso, o que ele faz? O elétron faz? Ele só passa por uma. Só o fato de nós pensarmos no experimento faz com que o experimento mude, o resultado mude, porque o elétron muda de comportamento assim que eu penso que eu quero fazer com ele. E aí? Isso é mecânica quântica, é assim que o universo é. Então o elétron sabe, um elétron, ele sabe o que eu estou pensando em fazer com ele. Ele ainda não saiu aqui do projetor. Ele não saiu. Mas eu sei que ou eu vou detectá-lo com duas fendas ou com uma fenda. E ele já se comporta antes que arrume lá a máquina para fazer a medição. Isso é mecânica quântica. E o efeito retardado? Que depois que ele passou pela fenda, é que resolvemos a medição. Queremos verificar se é onda ou partícula. Se tem uma fenda só, ele passa como partícula. Se tem duas, ele passa como onda. Ok, mas tudo bem. Eu emiti, ele veio, passou, não importa se um ou duas, mas ele ainda não chegou aqui no sensor. Nesse meio caminho, eu decido se eu quero onda ou partícula. Mas ele já passou. O que acontece na prática? Na hora que eu decido, e ele está aqui no meio, aqui, quando chega no sensor, mostra que ele se comportou como eu decidi depois que ele passou. Chama experimento da ação retardada. Depois que ele já passou pela fenda, é que eu decido o que eu quero fazer com ele. E se ele já tinha passado como partícula? E aí eu decido, não, quero onda. Mas ele já passou. E quando ele passa como partícula, ele passa como, digamos, massa. Mas ele se comporta aqui, quando o sensor pega, como onda. Isso só pode ter um significado. Assim que eu decido, ele volta no tempo e passa de novo, como eu quero agora. Então tem vários experimentos desse tipo de ação retardada, que foram feitos por vários laboratórios, mostrando isso. Enquanto a pessoa não decidiu o que ela quer ver, ou não viu, isto é, ela não colapsou a função de onda lá do Schrödinger, não observou o resultado está em aberto. Isso foi feito, acho que em 1960 e poucos, um experimento desses, que na época não tinha, não usavam muito essa coisa de arquivo magnético, então tinha aquelas fitas perfuradas, lembra? Fita de papel, que tinha perfurado os 9 furinhos. Eles gravavam números aleatórios, 01, 01, 01, e gravavam, quer dizer, perfuravam a fita de papel. O computador fazia isso, ninguém ficava observando, e um programa faz isso. Então o que acontece? Ele vai gerar
Teoricamente, 50 zeros e 50% de uns, ok? 50% de cada coisa, porque ele faz 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, só pode sair 50 de cada 50, ok. Furado na fita de papel, para ninguém falar que a pessoa alterou a gravação do arquivo lá da fita magnética ou do disco magnético, do HD que está lá no computador. Pois é, isso foi feito com fita de papel furada. O computador furou a fita, está lá jogada, ninguém observou, isto é, ninguém foi lá e contou quantos zeros e quantos uns eu tenho. Então aquilo está em potencial ainda, não se sabe. Qual é o experimento que foi feito? Nessa hora que a fita já foi perfurada, decide-se, chama uma pessoa do público e fala, você quer que tenha mais zeros ou mais uns? E a fita foi perfurada no dia 20 de fevereiro de 2008. Está lá, guardada. Ninguém observou a fita. Ninguém sabe o que tem nela. Mas o computador gera 01, 01, 01. Tá. Aí ele pega e diz para mim assim, eu quero que tenha mais zeros do que uns. Aí a gente pega a fita, vai lá e conta. Sabe quanto deu? Deu 59% de zeros. Como que pode? A fita já está gravada, perfurada. Isso significa, só tem uma conclusão. Assim que agora nós decidimos, em 2010, que deve ter mais zeros do que uns, nós voltamos no tempo, a 20 de fevereiro de 2008, e naquela hora nós decidimos que queríamos mais zeros, e portanto naquela hora, quando foram furadas as fitas, furou-se mais zeros do que uns. Captou a mensagem? Volta no tempo. Você tem a força forte grudando o próton no nêutron. Se você solta os dois, se você libera a força forte, você tem uma bomba atômica. Hiroshima, Nagasaki, já explodiram 2.994 bombas no planeta Terra, até hoje. 2.994. Quase 3.000 bombas atômicas foram explodidas aqui, desde 45. Dá para imaginar o desastre que é isso no tecido, no contínuo espaço-tempo? Se o Sol deforma pela gravidade dele o espaço-tempo e faz a Terra girar, né? Ela fica presa nele, porque ele tem uma deformação, dado o tamanho da gravidade dele, ele deforma e a Terra está presa num atrator. Ok. Aí você explode uma bomba atômica. Até onde vai a notícia disso? Vocês já imaginaram? Pois é. Vai até os confins do universo. Imediatamente, a propagação da onda lá de 1945. Isso significa que você afetou a agenda, os interesses de N seres pelo universo afora. Então, é um negócio que precisa ter um certo cuidado de fazer, não é? Porque você tem vizinho aqui, tem vizinho na frente, tem vizinho aqui, tem atrás, certo? Se a gente fizer uma bagunça aqui considerável, nós vamos afetar a tranquilidade de todos esses vizinhos. Adivinha, não vai demorar muito, ou eles vão bater aqui na porta ou vem a polícia. Então, é a mesma coisa em termos globais de universo. Cada vez que você faz um negócio desse, você afeta tudo que existe, porque a onda vai se propagando. Isso porque você mexeu no tecido do universo. Você separou o próton do nêutron. É isso que dá para fazer. Claro, você pode mexer na força fraca, da gravidade ainda não se sabe, então por isso que não tem nenhuma aplicação prática. Mas no eletromagnetismo se conhece bastante. Mas ainda não tudo, né? Tanto é que esse assunto que nós estamos falando aqui, ele é um tabu, isso vocês não acham aplicação disso praticamente alguma, em lugar algum.
Eletromagnetismo é mais daquilo que as fórmulas do Maxwell falou. Aquilo é o início do entendimento da força. Tem muito mais coisa, tanto para aplicação militar do eletromagnetismo, quanto para aplicação de negócios, esportes, saúde, educação, tudo isso que a gente está falando aqui. Começa a andar. É assim que se paralisa os clientes, por exemplo, é uma das maneiras de paralisar os clientes de uma loja. A loja está faturando, está entrando cliente, de um mês para o outro perde 80% dos clientes. Como que é possível isso? Se está tudo igual na loja, a economia não tem nada diferente. Como é que você pode, de um mês para o outro, passar a perder 80% dos clientes? Perdeu, não tem mais nada. E na loja da frente, os seus 80 foram para aquela outra loja, em frente, assim. Adivinha, como que pode fazer um negócio desse? É porque mudou-se todo o magnetismo da loja de cá. Colocou-se uma carga negativa, negativo o ambiente todo, você vem com uma carga positiva, chega na porta, bate e volta. É assim que muda-se muitas vezes as coisas nos negócios, quando a coisa começa a ir mal. Começa a ter problema, é um problema aqui, é falência, nada dá certo. Metaforicamente seria, você levanta o muro cai. Levanta o muro cai. Levanta o muro e cai. Aí você chama o pedreiro, verifica. Cal, cimento, areia, ferro, tijolo, faz todos os cálculos, fio de prumo. Bom, agora vai. Levanta, cai. Isso acontece ano após ano. Vocês sabem, né? Eu escuto os relatos. Entra ano, sai ano, e o muro cai, o muro cai, o muro cai, o muro cai, até que a pessoa, muita gente desiste. E dá um tiro na cabeça. Não entende. Você levanta o muro, mas se vier uma outra ondinha e pumba, empurra o muro, ele cai. Aí você levanta, cai. Tem que se arrumar o problema da energia que está entrando para derrubar o muro. Você tem que anular isso aí. Tem que trocar a energia. Tirar a carga negativa e colocar uma carga positiva. Precisa tomar muito cuidado com a emanação dos demais que chega até nós. Nós temos que ter uma frequência elevada, alta, rápida, para não correr o risco da energia externa entrar em fase com a nossa e nós recebemos a informação negativa que eles querem nos mandar. É por isso também que a onda, quando entra, tem que limpar. Porque se não limpar, o seu concorrente lá da loja da frente, adivinha, manda chumbo de novo e você mergulha de novo. Sabe quando nós vamos sair dessa? Nunca. Porque eu ponho energia, você sobe. Tá. Aí começa a vender um pouquinho. Aí ele vai lá, reforça a energia negativa. Tá. Aí você afunda. Aí eu ponho de novo. Você sobe. Ele afunda. Sobe. Afunda. Nós vamos ficar nisso aí, quanto? 5.000 anos? Para evitar isto, que eu tenha que ficar puxando toda vez, tem que mudar a energia dele, mudar os pensamentos e sentimentos. Aí ele sozinho fica com a energia elevada, alta frequência, a do outro já não pega tanto nele, fica um resquício, e ele toca a vida dele e eu posso fazer outra coisa. Caso contrário, eu teria que ficar tirando. Com a minha frequência, teria que ficar tirando. Vocês não percebem que quando vocês vêm e fazem a consulta, entrou na sala, que eu estou, sai, as coisas já começam a mudar? Mudou por quê? Nem tocou CD nenhum, isso no primeiro CD. Mudou por quê? Porque você captou a minha energia que está aqui no campo, pega o meu campo e vai junto com você um pedaço dele. Aí as coisas começam a melhorar. Mas logo vem a questão da verdade. Vai ter que mudar a sua energia. Você não vai poder ficar usando a minha energia. Você tem que usar a sua. E para isso tem que limpar todas aquelas coisas. Na verdade, a gente tem que agradecer o tempo todo, porque quando você agradece, você já tem. Você não pode pedir. Se levar isso estritamente, não se poderia ficar pedindo nada, porque quando você pede, você não tem. Então, você está mandando carência, volta a carência. Ah, eu preciso de um carro. Vai voltar o quê? Mandou necessidade, volta a necessidade. Agradeço pelo carro que eu tenho. Ponto. Agora, acredita nisso ou não?
O carro já está na garagem. Lembra? Nós criamos a nossa realidade. Pensou, criou. Na hora você colapsou a onda. O carro já está na garagem. A onda do carro está na garagem. Vai virar a onda possibilidade, passa para probabilidade, passa para aço, câmbio, pneu, parte elétrica, vira lá, carro, massa. A onda do carro já está na garagem. Você quer trabalhar com onda ou com partícula? Aí, percebe? Você quer partícula, só acredita em partícula, então você mentalizou. Você está usando uma metodologia que gera onda e vai na garagem olhar o carro. Cadê? Você gera onda e procura partícula. A onda vai ter que ser transmutada para virar partícula na sua garagem. Isso leva um tempo. Se você acreditar, não muito tempo. Se você duvidar, nunca. Nunca. Porque assim que você descolapsa a onda, ela desaparece. Ela volta para ser uma onda de possibilidade. É pura energia. Na hora que você escolhe, ela começa a ter forma. Informa, tá? Um carro. Mas a onda dá probabilidade ainda. Para isso virar um carro massa na sua garagem, você tem que manter a forma do carro na sua mente por um X tempo. Até que o carro apareça na garagem. Tá. Aí temos um probleminha. Porque você tem que fazer isso sem nenhuma ansiedade. Nenhuma. Zero ansiedade. Zero dúvida. Zero. Aí o que eu ouço? Não, mas tem uma pilha de contas a pagar. Aí a pessoa fica olhando as contas a pagar. Preocupado. Adivinha o que aconteceu? Você já está mandando para o universo contas a pagar. Volta, mais conta, mais dívida. Paga-se conta com o quê? Com dinheiro. Então pensa em ganhar dinheiro. Não é mental, é sentimento. O mental ele só dá forma naquilo que você quer atrair. É o sentimento que faz com que a energia entra, emoção. A energia entra na forma e o carro aparece na sua garagem. Se não tiver o sentimento, o desejo, não vem. E esse desejo não pode ser dúvida. Mas devido aos 87% abaixo da linha do mar, lá do seu inconsciente, vai precisar fazer uma série de limpezas ali para poder a onda virar carro de aço, de plástico na sua garagem. Isso pode levar 1 mês, 2, 3, 6, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Depende do que você tem embaixo d'água e da velocidade que você deixa isso limpar. Se você não deixar, fica difícil. Porque aí você não está emanando 100% de fé. Você não acredita que o carro está na garagem. Se você não acredita, ele não está na garagem. Por isso que tem que limpar o inconsciente. Então, é uma maneira, é uma forma que você tem que fatalmente entrar em fase com o universo. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Gradativamente, é lógico, certo? Passo a passo. Mas quanto mais você limpar, mais você entra em fase, porque o universo tem uma frequência, ok? O vácuo quântico, ele tem uma frequência. O que você tem que fazer? Elevar a sua frequência tanto que você entre em fase com ele. A onda, você fica na mesma amplitude e comprimento de onda. Aí, quando você está começando a fazer isso, começando lá, mesmo que seja, digamos, mal e porcamente, entrando em fase, mas o mal e porcamente parecido com o vácuo quântico, já é o sujeito que manifesta assim. Cria, entendeu? Cria. Quero carro, 2 carros, 50 carros, 100 carros. Cria. O que quiser, cria qualquer coisa. Manipula a realidade do jeito que quiser. Qualquer coisa. Tá? Isso porque está próximo, tá? Ficando perto do vácuo quântico.
Se você ficar igual o vácuo quântico, aí você olha um cadáver de 4 dias e fala, levanta e vem cá. E ele levanta. Porque você sabe todas as leis físico-químicas, biológicas, etc., para transmutar toda aquela energia e virar aquilo, transformar aquelas células e papapá num ser vivo e vem cá, vamos tomar um café ali. Entendeu? Qual a diferença? É conhecimento. É a única coisa. Se você conhecer todas as leis que regem o universo, adivinha? Não tem, é impossível. Não tem mais nada. Por isso que é infinitas possibilidades, porque tudo é possível. É por causa disso. Se entrou em fase, não tem mais. E aí, a questão do livre-arbítrio expande. Porque se você entrou em fase, você é infinito. Você vai se impor alguma limitação? Pensa nisso. Por que você, com capacidade infinita, com conhecimento infinito, com energia infinita, com tudo infinito, você se poria alguma limitação que limitaria o seu crescimento? Não posso jogar bola, não posso jogar basquete, não posso lutar boxe, não posso isso. Você acha? É absolutamente ilógico isso. Aí vem aquela perguntinha que todo mundo faz. Por que que eu tenho essa doença? Por que que o meu filhinho morreu? Por que que, entendeu? Por que aconteceu toda essa desgraça comigo, né? E aí vem os teólogos e falam, não, isso são insondável, são os mistérios insondáveis, não dá para saber como é que é. Percebe? Porque como é que, aí teria que explicar para a pessoa que está lá reclamando, que caiu uma bomba, matou, a cabeça do filhinho foi para um lado, o braço para o outro, né? Por que que deixou acontecer isso comigo? Teria que explicar toda essa mecânica quântica que eu estou explicando aqui agora. Fala, meu amigo, o ser, ele é onipotente, tudo. Portanto, ele não pode se restringir, senão ele deixa de ser tudo. Ele deixa de ser tudo. Portanto, ele tem que deixar em aberto que tudo isso possa acontecer. Você tem o self, como Jung falava, o self universal. Tá. E aí tem o selfzinho. Para você poder entender o todo, você tem que ter a informação dele, dela. Se você tiver toda a informação do universo, qual é a diferença entre você e o universo? Nenhuma. É igual. Um igual ao outro. É informação. Se você tiver toda a informação, literalmente é o mesmo. Só que você continua sendo você mesma. Mas você tem a informação. Se ele também tiver toda a informação, que lembra, a informação está disponível, todo mundo pode pegar. E se ele tiver também toda a informação? Ele também é o universo. Você também. E ele? E ela? Todo mundo pode ter. Mas aí não há conflito. Porque quando você tem esse nível de informação, se você tiver um sentimento negativo, você agrega antimatéria em você. Quando você faz isso, você perde poder. Então você já ficou menos que ele. Então, para você não ficar menos que ele, você não pode puxar energia negativa para você. Então você não pode ter sentimento negativo. Então você faz de tudo para ficar positivo. Ele também não quer ficar menos que você, é lógico. E aliás, não precisa nem ser tão assim, dói, né? Dói. Se você tiver pensamento negativo, você vai somatizar, você vai ter doença, isso incomoda. Então é melhor não ter nada disso, porque aí você fica sem. Tá? Então tem várias razões para a pessoa ter bons pensamentos, bons sentimentos, etc. É de altíssimo interesse pessoal, egoisticamente falando. Quanto mais do lado do bem você estiver, melhor para você. Então o cara mais egoísta do mundo vai ser o melhor do mundo, melhor do universo.
volta nos negócios. Está claro que não tem maiores dificuldades de se manifestar a realidade se nós deixarmos a informação entrar e deixar sair. E é muito rápido, vocês que estão usando, vocês sabem, é rápido. Quando a onda entra, ela revira no avesso. No dia seguinte começa a atrair cliente, começa a receber precatório em 2 meses. Ontem veio um vendedor, ele está 3 meses, ele está com 170% da meta dele desse mês, fechada, 170%, faz 3 meses que ele vem. Desde o primeiro mês que ele veio, ele já bateu a meta. E a gerente de banco, que fecha a meta de 6 meses em 1 mês, está fazendo comigo quanto? 1 ano, no máximo. Faz 6 meses de receita do que ela precisa fazer em 1 mês. Tá, aí essa pessoa cresce tanto que tem que sair, vai para outra agência, certo? Vai ter que ser promovida, etc, etc. Tá, aí o que faz com ela? Bom, e quem vai fazer o serviço dela? Adivinha, caso real. Sabe quantas pessoas precisa para fazer o serviço dela? 6. O banco vai ter que ter 6 funcionários para fazer o resultado da minha cliente e não vai dar conta. Adivinha, não dará conta. Pode ter certeza que 6 não vai dar. Agora puseram uma meta astronômica para ver, né, na outra agência que ela vai. Sabe o que vai acontecer? Daqui 1 ano vocês voltam aqui, eu conto, ou até antes. Ela vai bater essa meta. E agora, qual é o próximo passo? Presidente. Não, agora imagine isso dentro de um banco estatal. É um negócio complicado. Você imagina a pessoa que cresce dentro dessa estrutura. Agora tira coisas estatais. Pega uma empresa normal. Você pega um gerente de vendas, como eu tive um cliente, e tenho ainda, que em questão de 1 ano, 1 ano e meio, ele pega o escritório daqui, que está em 43º lugar no mundo, e põe em 3º lugar no mundo, dentro da empresa multinacional. De 43º, 43 para 3. Sabe o que aconteceu com ele? Foi fritado pelo dono da empresa até que ele teve que sair. Não, ele mexeu na zona de conforto do dono da empresa. É medo do dono da empresa? Não, o dono não é medo, porque o cara só vai ser gerente. O dono é dono. Só que, se você vende, tem que produzir, entregar, receber. Aí você vendeu mais. Antes dava conta com 3, agora precisa de 8. Aí você continua vendendo. Ué, não é para vender? Aí precisa de 16. Aí, chegou uma hora e é rápido, hein? Atinge a zona de conforto das pessoas rapidinho. Chegou ali, o dono começou a fritar o meu cliente até que ele saiu. E levou, aí o que aconteceu? Ele saiu e levou a equipe inteira junto, porque ele montou a equipe de vendas. Então, assim que ele saiu, levou todo mundo junto. O que aconteceu com o faturamento da empresa? Começa a cair. Mas isso é a coisa mais comum que acontece com os meus clientes. Vendedora de loja de joalheria em shopping. Dá 300% de aumento da venda dela em 1 ano. O que acontece agora? As clientes chegam e falam, não, tem 3, 4 vendedoras livres. Não, quero ser atendido por ela. Não vou esperar, não tem problema, eu espero. Mas é ela. Por quê? Porque o magnetismo dessa moça está enorme, tem um campo enorme. Porque você imaginou, 1 mês de frequência, 2, 6, 1 ano. O campo magnético vai fazendo assim. Por isso que onde você vai, atrai. Atrai cliente, atrai comprador, atrai capital, atrai tudo. Você não tem que fazer nada. Vem só por eletromagnetismo. Agora, imagina, você acha que o banco, se soubesse que a minha cliente está usando uma ferramenta de ressonância e é por isso que ela está dando um resultado que precisa de 6 para substituí-la, e olhe lá, você acha que o banco iria querer a ressonância para a agência inteira? Vocês acham? Não. Eu já cuidei de uma agência inteira e deu 150% de aumento de faturamento da agência em 2 meses. Aí parou o trabalho. Assim que fez isso, parou.
Então, vejam bem, tem N exemplos desse tipo. Quando se fala que quer ganhar dinheiro, que quer crescer, que quer realização, é papo furado. Isso é papo furado. Quando você pega na prática isso, e tá, então tá bom, toma, escuta, começou, cresceu, 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 cresceu. 2, 3, 4 meses, vai puxar o freio. Chegou na zona de conforto, né? Dobrou a renda, já não quer mais sair dali, já quer ficar, só quero isso. E no universo isso tem um problema, não dá para parar. A galáxia gira, se afasta, o átomo vibra, próton vibra, quark vibra, tudo vibra, o vácuo quântico vibra o tempo inteiro, não tem como isto parar jamais. Então, quando você tenta puxar o freio, se todo mundo vai para frente a 300 por hora e você pisar no freio, o que vai acontecer? Imagina. Certo? Aí, na prática, isso significa menos clientes, menos tudo. Então, ninguém fez nada contra você. Não é que fizeram magia, não é que fizeram nada, não precisa. Você mesmo é suficiente para acabar com você. Basta você querer pisar no freio e parar o seu crescimento individual, pessoal. O importante é que isso, por que tem a palestra? Tem a palestra para poder entender o que a ferramenta está fazendo. Porque a ferramenta entra e começa a abrir tudo quanto é porta imediatamente. Porque assim que pôs energia, aumentou o campo, a porta abre. E N portas abrem. N. A pessoa vem para fazer pedir umas coisas de advocacia e de uma matéria qualquer, vai fazer um concurso, tá. Passa uma semana, é convidada para fazer uma peça de teatro, que há 10 anos ninguém sabe que a pessoa é atriz. Há 10 anos que não atua. Uma semana depois que pôs a frequência, a pessoa é convidada para fazer uma peça, que vai ter um diretor caríssimo, que vai dirigi-la. Já pensou o que é isso? Isso só aconteceu porque pôs a ressonância em cima. Tocou o CD, pôs a frequência, a pessoa foi convidada para fazer algo que jamais ela pediria, jamais tinha pensado, nós já tinha esquecido disso. E uma outra atriz que começa a conhecer um diretor daqui, um diretor dali, outro diretor que já conhece fulano, beltrano, ciclano, eu não posso dar nome, né? Mas aí as portas já começam a abrir para lá, para lá, para lá, para cá. Assim, uma porta atrás da outra. Então, quer porta? Não tem problema, está garantido, todas. Pega, toca o CD, a porta abre. Mas você tem que entrar. Quando a porta abre, você tem que entrar. Se você não entrar, você pisou no freio. Quando você pisa, estanca tudo. Porque quando você pisa no freio, você fala o que para o universo? Não quero. Quando você manda não quero, volta, não quer. Não quer, corta o fornecimento. Porque não quer, o universo é um negócio meio radical, certo? Ou é ou não é. Não quer, então sim. Aí não entra um cliente, aí não tem mais dinheiro. Aí quer contrariar a função normal do universo, passa a ter problemas. Agora, olha o outro lado da moeda. Está tudo em aberto. Então, dinheiro, negócios, oportunidades, só depende daquilo que você deseja. Você quer um, pede um. Quer 5, pede 5. Quer 50, pede 50. Claro que você vai ter que gerir a quantidade de recursos que você está pedindo, não? Porque pediu, vem. Mas você só se organiza para poder dar conta daquilo que está vindo. Sem ansiedade. Sem dúvida. 100% de fé. Pede e solta. Pede, solta. Pediu, está criado. Esquece. 100% de credibilidade. 100%. Você não salta do prédio, porque você sabe que tem um negócio que chama lei da gravidade. Você não enfia o dedo na tomada de luz, que você sabe que ali tem 220.
Essa crença é que você tem que ter na mecânica quântica. Quando você visualiza algo e esquece que existe. Visualizou, está criado, fim, cuida de outra coisa. Não olha a garagem. Não duvida. Duvidou, cancelou. Vai ter que fazer tudo de novo. Precisa de 18 segundos para criar uma realidade na próxima dimensão, que vem para cá. 18 segundos pensando naquilo que você quer. 18. É pouco, né? Tenta fazer. Tenta fazer. 1, 2, 3, 4 segundos. Conta para pagar. Um problema, outro problema, outro problema. A mente já fugiu para tudo quanto é lado. Volta. Começa de novo. 1, 2, 3, 4 segundos. Bom, já fugiu. Volta de novo. 18 segundos. Você cria a realidade que você quiser do outro lado, que volta para cá. Mas 18 segundos seguidos criando aquela realidade. Calmo, tranquilo, relaxado, sem ansiedade, sem medo, sem dúvida. Pensou, criou a forma. Criou, fim, está criado. Solta para o universo, porque quando você cria, fica num campo assim, mais ou menos isso aqui, uns 30 centímetros de você, 40 centímetros. Fica aqui. Ele cria um carro para ele, fica imaginando lá, ele andando no carro X lá na Avenida São João. Essa imagem que ele está criando está assim, mais ou menos aqui na cabeça dele. Se ele não soltar isso aqui, não sai para o universo para trazer todo o recurso para botar o carro na vida dele. Então, se ele ficar com ansiedade, o que adivinha? O carro fica parado aqui. Por isso que não vai para frente, chama efeito Zenão, lembra? Efeito Zenão. Você olha o átomo e para o decaimento atômico dele, ele para. Se você fica colapsando a onda do átomo, você para o decaimento atômico do átomo. Se você fica parado pensando no carro que quer, o carro não vem. Você paralisou o carro. Então criou, soltou. Tinha um sujeito numa estrada, lá na Índia, que achava que ele já estava uno com o vácuo quântico. Portanto, nada poderia atingi-lo. Tá. Vem um elefante trotando na trilha. Ele falou, eu já unifiquei, nenhum problema. O elefante chegou nele, deu uma trombada, jogou ele lá no meio do mato. Aí ele foi chorar para o guru. O elefante me atropelou e eu já estou unificado. O que aconteceu? O guru falou, quem você acha que está no elefante? Percebeu? O todo está no elefante e está nele. Portanto, é melhor você sair da frente. Porque o todo gosta de ser elefante. Também. Então ele passa por cima. Porque ele não pode falar, não serei elefante. E quando eu for elefante, se eu estiver numa trilha e tiver um cara na minha frente, eu vou puxar o freio e espero ele sair. O todo se restringiu como elefante? Ele não pode fazer isso. Então o elefante passa por cima. Perceberam? Então você tem que pensar o seguinte, o sócio negativo tem uma capacidade infinita de negativar. Só não é infinita porque ele não sabe tudo isso que a gente está explicando aqui. Portanto, ele ainda não tem a capacidade de manifestação assim, né? Ainda bem, não? Porque senão não tinha ninguém vivo na Terra, certo? Pensou, matou, pensou, matou, pensou, matou. Não é? Ainda bem que eles não entendem nada, então eles ficam lá com revólver, né? Porrete. É por isso que tudo aquilo que está lá escrito no Novo Testamento, nos Evangelhos, é pura mecânica quântica. Só que não dava para explicar isso 2000 anos atrás, certo? Quando você tomar na direita, dá à esquerda. Tomou na esquerda, dá à direita. Esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita. Até eles cansarem. Por quê? Você não pode mandar de volta a mesma frequência de ódio que te mandaram, porque aí você baixou o seu nível e vai para o buraco junto com eles também. Perceberam? É tudo lá, tudo, literalmente tudo, é pura física, pura mecânica quântica. A evolução segue passos normais. Ela não faz isso aqui. Você vai melhorando, melhorando, limpando. Tá.
Então, não adianta criar um objetivo maior do que a sua capacidade no momento de criação, de manifestação. Quando você tiver certeza do que está fazendo, eu vou na loja agora, o cara ganha R$5.000. Eu vou na loja e vou comprar um Jaguar. Certo? Porque o eletromagnetismo, a ressonância vai me trazer isso aí. Não é assim. Você vai falir. Entendeu? Porque se você entendesse como funciona a mecânica quântica, você não faria isto. Perceberam? Só o fato de você querer dar esse passo desse tamanho significa que você já não entendeu como funciona a coisa. O Jaguar vem sozinho, sem você fazer força alguma. Você não tem que pensar em comprar o carro. Ele vem sozinho, sem fazer nada. Agora, se você pensar que você vai na loja e vai comprar e você ganha R$5.000, e aí você volta para casa e fala, bom, agora como é que eu pago essa conta? E fica nervoso, ansioso, adivinha, você vai à falência. Você não vai conseguir pagar. Então você cria, por isso que sempre se fala, meu amigo, cria objetivos coerentes com a sua capacidade de crença no momento, tá? Então imagina assim, você tem R$10.000 no banco, põe algo crível. Eu vou, dentro desse, põe assim, um ano, eu terei R$100.000 na minha conta. Ok. Para quem tem 10, 100 mil é viável. Mas não põe 1 milhão, 5 milhões, 50 milhões, que você não acredita. Não acredita. Você vai, mentalmente, você vai olhar o saldo lá, foi lá na maquininha, tirou o saldo e olha lá o saldo. Você acredita que está ali, o seu saldo tem 5 milhões na sua conta? Não acredita. Então não cria. Você não pode criar objetivos que você não acredite. Agora, um sujeito que já é grande, aí ele pode criar aquela coisa, 256, 512. O salto é grande. Então, um grande empresário, ele pode criar, mais 10 bilhões, entendeu? Por quê? Porque a capacidade de criação dele é desse tamanho, é desse porte. Então, ele fala que vai ter mais 10 bilhões sem se preocupar uma gota. Deita e dorme. Não está nem aí. E aquilo também não faz a menor diferença para ele. Mais 10, menos 10, mais 50. Entendeu? Escuta, você come almoço, janta, café da manhã, lanche da tarde, lanche da noite. Bom, aí você já vai engordar, né? Mas tudo bem. 5 vezes ao dia. Para isso aqui você precisa de X dinheiro. Quantas roupas? Vai ter um limite. Resolvido isso? Tá. Quantas casas? Resolvido? Acabou. A capacidade de assimilação via matéria é limitada. Depois disso... Então, por isso que eles criam bilhões e bilhões e bilhões, porque eles não estão preocupados com isso. Agora, você precisa comer. Então você está desesperado para ganhar um dinheiro para poder comer. Aí você não ganha dinheiro para comer. E o outro faz assim e cria 10 bilhões, 50 bilhões, entendeu? Igual o outro lá, o empresário que está falando. Ele falou, não, daqui 10 anos eu vou ter 100 bilhões. Você está com 27. 100 bilhões de dólares. Pô, daqui uns 10 anos. E provavelmente ele tem. Porque ele não está nem um pouco preocupado, e isto não significa nada. Acontece que ele tem uma capacidade X de criação, de manifestação, que ele tem que dar vazão a ela. Porque ele vai fazer o quê? Ele vai para a praia tomar uísque? Um cara que tem uma capacidade dessa, ele vai ficar chateado. Ele não tem desfrute. Ele tem prazer. Separa prazer é uma coisa e desfrute é outra. Prazer, não há crescimento mental, emocional, complexidade cerebral, não há nada. Tá? Prazer. Vai lá e bebe, prazer. Não cresceu nada. Por isso que dá problema. Porque se você agregar complexidade para o universo, você entra em fase com o todo. Aí você ganha
Desfrute. Ao mesmo tempo que você tem prazer, você cresce em complexidade junto com ele. Você está agregando informação para ele. Você está estudando, trabalhando, criando, fazendo, etc. Agora, se você está só no prazer, mais cedo ou mais tarde, aborrece. Aborrece por quê? Porque não tem o desfrute. Você não gera complexidade. Por isso que, por exemplo, um campo de concentração. Tem um monte de pessoas que morrem porque ficam aborrecidos, se lamentando da vida, etc, etc, e morrem. E tem N também que sobrevivem, ajudam, pega a comida dele e ainda reparte, tá? Mas eles passam o tempo todo, um grupo, dando cursos, por exemplo, de um para o outro. Eles fazem aula. Dá curso, o que você sabe? Você vai ensinar todo mundo. Depois é o outro, depois eu e assim por diante. Entendeu? E seja na pior condição que for, vamos supor que está todo mundo em solitário. Casos reais. Eles começam a criar códigos e eles começam a analisar. Por exemplo, pega um poema qualquer e eles fazem um monte de análises literárias e o cara faz a crítica literária e passa da célula seguinte, o outro passa para o outro, que passa para o outro, até todo mundo saber. Aí eles conversam disso aí, isso leva meses e anos e anos. Todos eles sobreviveram fazendo isso, porque o cérebro está focado, ganhando complexidade, eles estão em fase com o todo e desfrutando, presos num campo de concentração. Mantenham o controle da própria mente. Eles têm controle mental. Então, mesmo na pior situação, você pode crescer. Agora, põe uma pessoa no metrô, né? Uma viagem tranquila, tá? Se você não usar sua mente para desfrutar, o que vai acontecer? Você vai ficar lá aborrecido, chateado, etc. O que está agregando para você? Nada. Você está piorando. O outro está preso e você está andando de metrô, de avião. Tá? Nossa, que horror. 10 horas de avião para ir para a França, entendeu? Que chatice. E o outro, nessas 10 horas, aprendeu N coisas que ele estudou, etc, etc. Então, essa é a diferença. Todo mundo tem, basicamente, o mesmo tempo. Mas o que você faz com o seu e o que faz? Então, aquele que está agregando complexidade, ele está manifestando sem parar. E isso é independente da questão dinheiro. Esse sujeito que agora tem 27 bi, ele ficou assim, porque quando ele não tinha, ele já era desse jeito. Então ele foi agregando, ele foi crescendo, é intrínseco, não tem como pará-lo. Agora, aquele que era igualzinho ele, mas que ficou reclamando da vida e pondo o foco dele em coisas inúteis, que não agregam nada, continua no nada. É terrível, não? Você imagina? Todos os mendigos do mundo têm um cérebro igual ao nosso. Todos eles. 100 bilhões de neurônios, trilhões de sinapses, colapsam a função de onda e estão aí, jogados, doentes, na rua, passando fome, etc, etc, etc. Com o mesmo cérebro que nós temos, com a mesma capacidade criativa. Esquece o currículo escolar. É a mesma capacidade criativa, porque o sistema é justo. O universo é justo. Ninguém pode reclamar. Ninguém. Você acha que o universo não se precaveria contra uma acusação dessa? Né? Não, tadinho de mim. Eu não tive chance. Eu nasci. Vem cá. Olha aqui, olha o projeto aqui. Olha a sua capacidade. O que você fez com isso? Tomando pinga no bar? O outro estava pensando. E você reclamava, xingava, ódio, ciúme, inveja, rancor, etc, etc. Então, é absolutamente justo. Todos têm a mesma capacidade criativa. Se fizer assim, ele sai da situação que ele está. Bom, ele não sabe, então ele está lá. Aí vem o nosso lado. O que nós temos que fazer? Nós temos que fazer que esse conhecimento chegue até ele. Quem já adquiriu o conhecimento tem que procurar fazer com que o conhecimento chegue naquele que não tem.
é grau de consciência. Se você crescer, crescer, crescer e chegar num ponto X, que você já tenha consciência de que deve fazer isso, e você não fizer, agrega antimatéria em você, somatiza. Eu não preciso dar um tiro nele, é só eu não ajudá-lo. É a mesma coisa. Se eu dei o tiro, ele morreu. Eu podia ajudar, não ajudei, ele morreu. Tanto faz por fazer ação ou omissão. Por omissão também fez. Entendeu? Então, essa é outra questãozinha. Vai, 1, 2, 3, 4, tem 6, 7 cadeiras vazias. Na palestra de Santo André tem 50 cadeiras vazias. Então, é preciso ajudar o máximo possível essas pessoas, que eles entendam isso. Você não entendeu ainda? Sem problema, continua, um dia você entende, mas no dia que entender, não vai poder ficar, não, problema dele, não quero nem saber, tá? Vou ficar na minha, tá? Salve-se quem puder. Isso não existe, porque na hora que pensou isso, já colapsou a onda que cria a antimatéria. Antimatéria é a polaridade invertida do próton, certo? É o próton com carga negativa e o elétron com carga positiva. Normalmente isso se anula, tá? E aí, mas não anula tudo. O resquício que tem no universo dessa matéria é o que sobrou da anulação do Big Bang. Quando isso foi criado, criou matéria e antimatéria, elas colidiram, sumiram. Sobrou um pouquinho. Esse pouquinho é o universo que existe. Mas toda vez que a gente pensa negativo, cria antimatéria e agrega em nós que estamos criando. Então, vai agregando, tá? Esse agregado vai virar um pedaço no fígado, outro pedaço no rim, outro pedaço não sei das quantas, papapá, aí vira doença física, ok? Somatização. É a antimatéria que está grudada. Como é que se resolve um problema físico? Desfaz a antimatéria que está aqui. Ele está com a dor no cotovelo. Manda uma onda, desfaz a antimatéria que está no cotovelo dele, fim. Como o físico tem que ser a contrapartida do outro corpo, limpou aqui, vai limpar aqui, em questão de pouco tempo, às vezes instantâneo. Acabou o problema. Uma onda bateu nele, fim. Quantas doenças sobrariam na face da Terra? Nenhuma. Não teria doença nenhuma. Ninguém, nunca. Idade infinita, praticamente. Entendeu? Porque você troca tudo. Você troca. Você mexe no telômero, que lá no final do DNA tem o telômero que dá a contagem de duplicação da célula, que dá o tempo de vida da pessoa. Se você mexer, se você refizer o telômero, você começa a esticar isso aí. Você refaz as células são trocadas o tempo todo do nosso corpo. A cada X tempo você tem um rim novo, fígado novo, coração novo, pulmão novo. Não troca os 90% dos átomos? Então, você troca tudo também. O tempo todo está trocando, todo o seu corpo. Só mantém a forma por causa do campo morfogenético. Portanto, se trocar tudo, você continua novinho em folha. É como dizem, problema de junta, né? Junta tudo e joga fora, põe um novo no lugar, fica a sua personalidade permanece, mas você está novinho em folha. Os humanos poderiam durar mais ou menos uns 20 mil anos tranquilamente, trocando, troca. Evidentemente que na sociedade atual você nem pense em fazer isso e ficar no mesmo lugar, certo? Caiu a ficha, né? Se vai um parente, vai outro, e você fica. Depois de um certo tempo, os restantes, eles vão levantar a orelha. Aí, pegou, né? Na hora que eles levantarem a orelha e falar, mas e o que acontece com esse ser? Logo você será sequestrado, vai para uma jaula, num laboratório, que eles vão te dissecar para estudar você. Pode ter certeza. Né? Entra ano, sai ano e ele está ficando cada vez melhor. Mas não disfarça. Vai rejuvenescendo. Ninguém vai perceber isso. Não, quando chega nesse ponto, a pessoa simplesmente ela desaparece do lugar e vai para outro lugar. Ela muda de lugar. Muda. Sumiu. Percebeu? Sumiu. A pessoa desapareceu.
Você está aqui, amanhã você está na China, num povoado qualquer, você chega lá, você está... Olharam você, tá bom, ele é desse jeito. Aí passa 10 anos, 20, 30, 50 anos, 100 anos, ele continua mais ou menos desse jeito. Aí o povo começa, aí ele sai e vai para a Tailândia. Aí ele fica lá um tempão, aí ele sai da Tailândia e vai para o Egito. Ele chega, fica quietinho lá, sem problema. Mas se ficar parado no mesmo lugar, só se você puser aí uns 30 anos de diferença, vai chamar muita atenção. E tudo que é diferente, eles olham como ameaça, certo? Tá. Imagine se você vai durar 500 anos, 1000 anos. E se controlar as doenças, você dura, certo? Você não morre. Você troca tudo. Se trocar tudo, como é que você morre? Não tem falha mecânica. Não tem falha biológica. Dura, é só trocar. Tem que saber trocar. Mas quem está fazendo a ressonância já não percebe que está tendo umas troquinhas celulares? Já rejuvenesce. Todo mundo que faz, rejuvenesce. Pouco a pouco. Pode perceber. É que se você olha a pessoa todo dia, você não nota a diferença. Mas se você der assim meses e reencontrar a pessoa, eu ouço esses depoimentos. A pessoa fala assim, a cliente vem e fala assim, olharam para mim e falaram, você está outra. Esse está outro, é isso que está acontecendo. Está havendo um rejuvenescimento. É que tem espaço de tempo para poder avaliar, né? Para comparar uma coisa com outra. Volta no dinheiro. Onde pega é na zona de conforto. Certo? Tá? O limite de crescimento que a pessoa se coloca. Esse é o problema. E claro, o paradigma, né? Porque o paradigma é o sistema de crenças, é aquilo que você acredita que é a realidade. O que você acredita que é a realidade será a realidade para você. Então tem um universo seu, tem um dela, tem um dele, tem um dela. Cada um tem um universo. Por isso que uns progridem e outros não. São universos paralelos. É uma realidade totalmente diferente. Por isso que tem um terremoto, o prédio treme, a mulher sai na sacada para olhar o que aconteceu em São Francisco, olha para o lado, essa metade do prédio inteirinho afundou. E a metade dela está em pé. Não acontece nada para ela. Por que afundou essa metade? E essa aqui ficou em pé? Os daqui não se preocupam com o terremoto. Os dali, pode ter certeza que sim, criaram o terremoto. Tudo que se põe o foco se cria. Então você tem N realidades ao mesmo tempo. Se você puser o foco, você já está naquela realidade. Isso agora está ficando um tanto quanto crítico com essa história de 2012. Todo mundo recebe N e-mails via, falando de catástrofe, de fim do mundo, de um monte de coisa. Quem quiser isso, terá isso. Pode ter certeza. Quer participar? É livre, free. Quer participar? Terá. Quer tsunami? Terá. Terá. Quem não quiser, não põe foco nisso. Está avisado, né? Deu atenção àquilo, cria na hora. Então, a doença não existe. A doença não existe. Só existe saúde. Joel Goldsmith, um grande metafísico americano do século passado, falecido, ele recebia telefonemas no meio da noite. A pessoa falava assim, sabe, tem um parente meu que está doente. Ele falava, para. Só pensa nele. Pensou? Tá, tchau, vai dormir. Desligava o telefone. Curado. Na mente do Joel Goldsmith não existe a doença. Portanto, ele colapsava o fulano e acabou o problema. Ele olha o sujeito e olha saúde. O outro olha doença. Ele olha saúde.
É simples. Agora imagina, você vai no médico, fala, doutor, estou com uma dor aqui. Pronto. Você já está com alguma coisa. A dúvida está lá. Será que eu tenho? Aí o outro procura, né? E quem procura, acha. Colapso, lembra? Colapso da função de onda. Procurou, acha. O outro. Aí vão fazer um monte de exame para achar. Acha. Acha. Porque você tem um outro colapsando a coisa. Ele vai achar. Tanto vai procurar que vai achar. Então, imagina. Como que, se todo mundo colapsasse, certo? Como é que poderia ter algum problema? Não poderia ter problema algum. Agora, lógico, tudo é uma evolução. Se ao longo do tempo você vem e teve um monte de pensamentozinho, de coisinhas negativas, sem querer, por querer, seja lá, não importa, tá? E você foi agregando um monte de antimatéria em você, você passa a ter problema, é lógico. Tá? Essa mecânica da coisa, de agregar antimatéria, é para você, em última instância, aprender como é a realidade do universo e aprender a fazer assim e desmagnetizar tudo isso e acabar com o problema. Tem ódio, cria câncer. Tem ódio, cria câncer. Tem ódio, cria câncer. Quando você vai aprender? Para de odiar, acabou o problema. Isso pode levar muito tempo, até que aprenda. Não, vou parar com isso, porque aí eu não tenho, entendeu? É aprendizado. Um precisa ficar miserável na sarjeta, pedindo esmola, o outro tem que ser não sei o quê, o outro isso, o outro aquilo. É um monte de aprendizado, certo? É infinitas possibilidades, você pode aprender do jeito que você quiser. Até aprender, vai doer. E dói. Tanto dói que chega uma hora que é melhor eu, né? Porque dói uma vez, 2, 3, 4, 5, 6, não tem fim. Até aprender. Aí questionou, aí começa melhor eu aprender, aí resolvido. E tudo isso é física. Escuta, a ideia não vem de você, a ideia vem do vácuo quântico, certo? O Amit Goswami, ele tem um livro que se chama Criatividade Quântica, tá? Quando você para a sua mente serena, centra, equilibra, fica quietinho, baixa a frequência cerebral para alfa, teta, 5 ciclos, 6 ciclos por segundo, quieto, calma, sai fora, deixa o seu ego aqui do lado e fica centrado, deixa ele trabalhar. O que vai acontecer? Como ele trabalha o tempo todo, emerge do vácuo quântico a ideia, chama criatividade. Você tem N ideias de fazer N coisas, tá? Inspiração para obras de arte, escritores, músicos, etc. É tudo o vácuo quântico que fez. Mozart, 3 aninhos de idade. Vocês acham o quê? Que Mozart tinha que compôs tudo aquilo? Ele era só a interface, passava por ele tudo aquilo lá. Igual o Carlos Santana. O Carlos Santana fala, não sou eu que toco, a música passa por mim. O meu único trabalho é refinar o meu sistema nervoso central para poder fazer o acorde, né? Esse é o nosso trabalho. Nós temos que refinar. Quer ser músico? Então você vai ter que treinar muito, porque precisa de um nervo na capacidade X de sensibilidade, mente, né? Software, hardware, para poder dar o toque. Se não me engano, 246 ciclos por segundo para fazer um dó lá no piano. Essa é a dificuldade. O dó está pronto, daquela peça, daquela sinfonia, mas nós precisamos de um sujeito encarnado que tenha um instrumento, como fala a música lá da outra, refinando o instrumento, que refinou bastante desde os 6 anos de idade, para ele poder fazer assim na tecla e quando bate lá a corda vibrar, se não me engano 246 vezes por segundo, fez o dó, perfeito. Esse é o nosso trabalho. Quem está tocando? O vácuo quântico. Nós somos só a interface. Então, todas as ideias de ganhar dinheiro não são nossas, é dele. E isso flui sem parar, porque não faz, como se diz lá, ele não faz acepção de pessoas. Todo mundo, tudo é gente, sem problema. Livre-arbítrio. Não vai ficar, não, você não vai poder ganhar dinheiro. Não, você não pode. Não, se você tem capacidade, toma dinheiro. Tem todas essas regras embutidas, mas ninguém vai cercear o que você vai receber.
vai ter algum limite de estoque de ideias no vácuo quântico? Nenhuma. Então você pode ter as ideias mais brilhantes possíveis se você ficar quieto e deixar ele mandar as ideias para cima. Penetrarem nos microtúbulos lá dos seus neurônios, sinapse, e vir até você ter a ideia. Mas para isso eu preciso parar de pensar no contas a pagar. Por isso que eu falo, vai assistir comédia, tira uns 30 filmes lá na locadora, vai assistir um monte de comédia sem parar, filme de terror, qualquer coisa serve, qualquer coisa, desde que você desfoque do problema, tá perfeito. Pensou, criou, tá, vai cuidar da sua vida, faz qualquer negócio, qualquer coisa, mas para de pensar, desfocou, parou o efeito Zenão, as coisas começam a andar. Agora, será que vem cliente? Será que vem cliente? Será que vem cliente? Não vem cliente. O cliente é trazido por eletromagnetismo. Não é marketing, não é propaganda, não é rádio, televisão, jornal, não é nada disto. É só eletromagnetismo. Isto vem automaticamente, nem que seja lá da China, vem aqui. Não precisa fazer nada. Vem. Não acredita nisso? Pronto, o problema está criado. Porque aí você vai ter que batalhar, vai ter que ganhar dinheiro, vai ter que pôr anúncio, vai ter que fazer campanha, vai ter que fazer isso, entendeu? Pronto, você já criou o problema. E na hora que criou o problema, você já se enredou nele. Vem uma dentista e pede para vender o consultório por um preço bom, comprar um apartamento de investimento, isso começa a andar. Tá. 3, 4 meses depois, vendeu, comprou o apartamento, aí o marido fala assim, não vai mais na ressonância. Porque percebeu que ela cresceu. E ele ficou. E ele está ficando. Ele não vem. Aí o que ela fez? Para manter, por enquanto, porque, veja, depois que você pegou uma dinâmica que o trem anda, como é que o trem para? Não para. Expandiu a consciência. Expandiu. Não volta mais. Aí ele fala, para. Ela parou. Ela falou, olha, eu vou parar, porque ele não quer, eu não quero criar problema com ele, então eu não vou mais fazer. Então ficou... Ela pensa que está parado. Mas a consciência é energia. São átomos. A consciência são átomos. Tá? E átomo está vibrando, está se mexendo o tempo todo. E isso por si só expande. Expande rápido agora, né? Porque entrou a ressonância, porque antes seria um pouquinho assim, então ia levar 50 anos para ficar desse tamanho. Com a ressonância fez isso. 2, 4, vai embora. Não adianta ele falar, você não vai mais fazer, e ela ceder, tá bom, não vou fazer. Isso vai durar quanto tempo? 1 mês, 2, 3, 6, 1 ano? Não vai poder durar muito mais que isso. Mesmo não fazendo, mas o impulso que já pegou expande sem cessar. Mas ele não entende. Paciência. Ela vai tentar, né? É importante entender que qualquer informação que você queira está disponível. Para que você vai ter que primeiro ser mecânico, depois ser encanador, depois ser eletricista, depois tem que ser médico, depois tem que ser... Porque você vai ter que agregar todas essas informações em você. Mais cedo ou mais tarde. E se ganhar tempo? E se de uma vez só você já pegar um pacotão e você já... Todas essas profissões. É por isso que existe a ressonância. Ela dá essa facilidade. Para que você tem que ter uma profissão por vida? Põe umas 50, 100. Não tem limite. É só pedir. Pediu, recebe. Pediu, assimilou, pronto. Outro mês. Mais um pouco. Outro mês. Mais. Imagina. É aí que pega no caso da gerente do banco, que a capacidade dela é tamanha que nem meia dúzia não substituirá. Eles vão ficar doidinhos da Silva, porque na hora que eles virem 6 não deu, põe 7, 8, 9, 15. Epa, quem é essa mulher? Entendeu? É capacidade, a capacidade de abstração dela, de criação, de capacidade mental é tão gigantesca
que ela pensa e ela agrega crédito imobiliário, entendeu? Financia um prédio inteiro, outro, sem parar. Por quê? Porque a capacidade dela está exponenciando isso há 1 ano atrás. Você vê, imagina que você tivesse pedido um físico, depois outro. Aí nós vamos conversar de igual para igual. Você tem físico, ela tem físico, ele tem... Se todo mundo aqui tem físico. Imagina o nível onde iria. Aí as perguntas iam ficar interessantes, né? Aí, metafísico para todo mundo, economista para todo mundo, sociólogo e assim por diante. Agora, como? Você está numa empresa, ele está no outro, cada um numa área diferente, né? Você faz um impacto tremendo na sua empresa. Todo mundo acha você meio estranho, né? Como que esse cara faz isso? Eu tenho um empresário, em 1 ano ele pula de 160 funcionários do departamento dele, ele gerenciando, para 1.000. De 160 para 1.000 em 1 ano. Agora ele só tem o vice-presidente abaixo dele, acima dele. Não sabe o que fazer com ele. É assim, sem parar. Entenderam a dinâmica da coisa? Mas você está aqui, ela está lá, está tudo separado. Imagine um dia que nós conseguirmos pegar 3, 5, 6, 10 numa empresa, um departamento de vendas inteiro, com ressonância. Uma agência inteira com ressonância. Um grupo de empresários. Por enquanto, isso ainda está salteado, tá? Está tudo espalhado, né? Tem muita gente, mas está tudo espalhado. Mas mais cedo ou mais tarde, já tem 3 empresários trabalhando juntos, que fazem ressonância, todos fazem. As mulheres, o filho, a filha, o cunhado, todo mundo faz. Tá? O cara já entendeu a coisa, ninguém vai ficar de fora, todo mundo vai fazer, porque ninguém aqui vai colapsar, ao contrário. Então, toda a família do empresário 1 faz inteirinha, o 2 a família inteira, o 3 a família inteira. Eu vou atendo todo mundo num dia, eu só atendo eles. Todos eles, vem todo mundo, vem a família dos 3, num dia de atendimento, só vem eles, todo mundo, atendo todos. É um grupo, eles trabalham juntos. Onde eles chegarão? Você imagine. Que aí não está separado, né? Não vai ter ninguém para cessear o esforço do outro, né? Que a pessoa quer crescer e tem o puxada de tapete, tem a inveja, tem o ciúme, tem o chefe que não quer deixar crescer, toda essa história. Imagine se você tiver uma empresa inteira com isso. Não importa o tamanho, mas a empresa inteira com a ressonância, turbinando a capacidade ao máximo de cada um. Qual o problema? Vai ter alguma limitação de dinheiro, de crescimento? Não tem. Como ninguém fala nada para ninguém, então o risco disso é 0. Percebeu? É 0, porque ninguém fala mesmo. São poucos os que falam. Então vocês nunca vão saber quem é essa empresa. Não vão saber. Só se eles chegarem aqui e contarem. Mas não vão. Aí eles crescem, sem problema nenhum. Agora, isso num time de futebol inteiro nunca vai poder ser feito dessa forma. Contratado por um time de futebol, para pôr num time. Isso é impossível. Pode-se colocar num jogador, outro jogador, individualmente, N jogadores. O que você acha que o outro time fará se souber que a ressonância está sendo colocada num time só? Vai querer fazer também. Vai querer fazer também. Pois é. Então tem que estar disponível para todo mundo. Não pode ser exclusivo de um time. Se for exclusivo de um time, só esse time ganha para sempre. Não tem a menor chance de um outro ganhar. Entenderam a questão? Não dá para fazer isso porque tem todos os adversários em volta. A ressonância tem que estar disponível para todo mundo. Dá para fazer em todo mundo, mas não pode ser exclusivo. Porque, por enquanto,
Eles duram um mês. A hora que bate o paradigma, desiste. Da política? É? Desiste. Dura um mês. Como assim? Ele está falando de políticos. Tá, vem um político e quer fazer a ressonância. Tá, ele começa a fazer. Em um mês ele não vem mais. Porque ele já sabe mais. Não, ele desiste porque ele vai mudar tanto. A frequência muda tanto, bate tanto no paradigma dele, que ele tem que mudar a forma dele fazer política. Como ele não quer mudar a forma dele fazer política, ele desiste da ressonância. Tenho vários casos. Duram um mês. Bom, acho que deu para... Muito legal. É expandir a consciência para vocês poderem entender e encarnar a crença da coisa, encarnar a visão quântica da vida. Entendido isso, os resultados são inevitáveis. A única dificuldade é poder... Certo? Então, vai ter um meu livro, já estou terminando, que vai explicar isso tudo, depois vai ter um outro, assim... Tá? Bem assim, isso tem que ser mastigado dessa maneira até a ficha cair, até expandir, até, por mais ficção científica que pareça, mas é real. É que o universo é incrível, não é? Tá bom. Muito bem. Muito obrigado, gente. Obrigado.